Vamos lá, pessoal. Primeira aula, nosso primeiro encontro que não seja a apresentação da disciplina, nosso primeiro encontro de conteúdo, ok? É meio ruim porque ao invés de olhar para vocês, ao invés de sentir o feeling, ao invés de ver como vocês estão aprendendo ou não, e a coisa interativa, a gente está olhando para o olho de um celular, né? Para a câmera de um celular, que está gravando isso daqui num tripé, mas a gente vai tentar trazer essa interatividade, essa emoção, tentar imaginar, a partir da experiência pregressa que a gente tem, de quais são as dúvidas que costumam rolar, que costumam acontecer, e vamos tentar tirar essas dúvidas aqui ao longo da disciplina, tá? Vamos para frente? Então, primeiro capítulo. A minha família de slides, ela é mais ou menos assim. Eu encontrei no PowerPoint, na internet, uma família de slides onde eu tenho um fundo branco, né, com exceção da capa, onde eu tenho um fundo branco, e para água fria eu coloquei lá um detalhe azul, para água pluvial um detalhe verde, para esgoto um detalhe marrom e por aí vai, para água quente um detalhe amarelo queimado, né, cor laranja, e aí vai. Então a família de slides, aí não tinha outro, eu botei o roxo para falar desses materiais aqui aplicados a instalações hidrossanitárias, tá bom? Então, nesse primeiro arquivo, nesse primeiro momento, essa primeira aula, ela vai falar de tubos, materiais e tecnologias de instalações hidrossanitárias, mais especificamente, quais são os materiais que a gente usa para tubos, tá? Então, vamos para frente. Introdução. Os tubos são feitos de materiais apropriados para cada fluido, tá? Mas aí eu já digo, opa, espera lá. Para cada fluido, instalações hidrossanitárias. O nosso fluido aqui é água, né? Agora, pode ser que quando a gente fala de esgoto, realmente a gente tenha água, né? Que é a fase líquida desse fluido, mas no esgoto a gente tem também outras duas fases, tá? A gente tem a fase sólida e a fase gasosa. Para quem está começando, o primeiro contatinho aqui com a hidráulica aplicada, né? Ou seja, com a engenharia, com o dimensionamento de instalações, se diz assim, mas gasosa também? Você pagou a disciplina de saneamento. Na disciplina de saneamento você sabe que dentro das tubulações, em local fechado, você tem uma decomposição da matéria orgânica, né? E que essa decomposição é uma decomposição anaeróbia. E sendo assim, ela produz aí alguns gases que são inconvenientes e que a gente precisa rapidinho eliminar esses gases aí do sistema, né? Então, a gente sempre que trabalha com instalação de esgoto sanitário, a gente não só tem que pensar na fase líquida, tá? Mas a gente tem que pensar também na fase sólida, porque eu tenho ali uma matéria orgânica feita quando se faz ali o número 2, né? Eu não posso ter vergonha de falar esse tipo de assunto, porque se eu estou falando de instalação de esgoto, eu tenho que falar da presença lá do cocôzinho lá, tá? E tem também a decomposição da matéria orgânica e por isso eu tenho que pensar na fase gasosa. Assim eu tenho diâmetros maiores em função da fase sólida e eu tenho um subsistema adicional, que é um subsistema de ventilação para eliminar esses gases. Então, quando eu falo de esgoto, eu falo desse detalhe. Então, obviamente, quando eu falo, por exemplo, de água quente, eu trabalho numa temperatura diferente, numa temperatura maior. Então, a minha pergunta é, será que o mesmo tubo que eu usei para água fria, numa temperatura ali ambiente, 20, 21, 22, 23 graus, eu posso usar esse tubo para água quente, que trabalha numa temperatura maior, a 35, a 40, a 45 graus? Será que sim, será que não? Né? São coisas que a gente vai ver lá. Mas, de qualquer maneira, esse texto está dizendo isso, tá? Que o critério de escolha da tubulação está em função do fluido e de suas condições no processo, como temperatura de operação, pressão de trabalho, grau de corrosão, ok? Então, por exemplo, se eu for falar na próxima disciplina que a gente tem, que é sistemas de abastecimento de água, antes da estação de tratamento de água, eu tenho uma adutora que vai ser chamada de adutora de água bruta, né? E após a estação de tratamento, as adutoras que vão ter lá, elas vão ser chamadas adutoras de água tratada. Eu faço um convite a vocês. Reflitam sobre a seguinte questão. Será que o mesmo material que eu posso usar na adutora de água tratada, eu também vou poder usar na adutora de água bruta, que tem características químicas diferentes devido ao processo de tratamento? Tá? Será que eu posso usar a mesma coisa? Então, quando ele fala aqui, por exemplo, grau de corrosão,
ele está dizendo justamente esse aspecto aí, tá? As águas brutas, em geral, são mais agressivas do que as águas tratadas, tá? Quando eu falo, por exemplo, de temperatura e de operação, aqui eu estou fazendo, por exemplo, uma distinção entre a instalação de água fria e a instalação de água quente. A própria instalação de esgoto, no processo de decomposição da matéria orgânica, há uma elevação da temperatura do fluido, tá? Então a minha pergunta é, será que no próprio esgoto eu posso usar o mesmo material que eu uso para água fria? Veja, isso aí é um critério de decisão. Eu estou colocando as perguntas para que você possa perceber que na hora do seu dimensionamento, na hora da sua escolha, você tem decisões a tomar, tá? E aí, a temperatura de operação, sem dúvida, é uma delas. Pressão de trabalho. Pressão de trabalho aqui é incrível a importância disso, é relevante demais. Por qual motivo? A água fria, pessoal, ela trabalha em conduto forçado. Já o esgoto, a água pluvial, trabalha em conduto livre. Professor, eu não lembro o que é conduto forçado e não lembro o que é conduto livre, mas você pagou hidráulico. Então vamos relembrar aqui rapidinho, né? O pessoal costuma dizer assim, conduto forçado é quando a tubulação é fechada, é um tubo, né? Conduto livre é quando a tubulação é aberta. Olha, esqueça essa definição aí, tá? Esqueça essa definição. Eu faço uma pergunta muito simples para vocês. Toda tubulação de esgoto sanitário dentro de uma casa, dentro de um prédio, é aberto ou é fechado? Então é fechado. Mas, no entanto, você tem ali o conduto livre, tá? Você não tem pressão. Então, por definição, o escoamento em conduto forçado é quando esse escoamento se dá num ambiente reinante onde a pressão é maior do que a pressão atmosférica. Essa é a definição. Então, o conduto forçado é quando eu tenho uma pressão, na verdade, verdadeira mesmo, assim, diferente da atmosférica, tá? Mas, por enquanto, vamos falar maior para a gente ter uma compreensão melhor, tá? Então, quando a pressão é maior do que a pressão atmosférica, aí eu tenho um conduto forçado. Então, exemplos de conduto forçado, geralmente, a maioria das partes dos sistemas de abastecimento, com poucas exceções, como adutoras por gravidade, em conduto livre, tá? Mas em geral, em adutores, em redes de abastecimento de água, em estações elevatórias, eu tenho pressão dentro da tubulação. Então tenho que escolher tubulações que resistam a grandes pressões. No ambiente das instalações hidrossanitárias, a instalação predial de água fria, ela se dá toda sob pressão também, tá? Então eu também tenho que ter um material que resista a certa pressão mínima, ok? Da mesma forma, a instalação de água quente também se dá sob pressão, ok? A instalação de combate a incêndio também se dá sob pressão. Quais são as instalações que se dão em conduto livre? A instalação de esgoto sanitário, a IPES, né? E a instalação predial de águas pluviais. Dos 5 conteúdos que nós vamos ver, esses dois aí, esgoto sanitário e águas pluviais, vão ser os que vão acontecer em conduto livre, tá bom? Então, eu estou trazendo para vocês, pessoal, a seguinte ideia, que nos primeiros dias de aula você já vai conhecendo algumas crenças minhas, algumas ideias que eu costumo passar para vocês, para que vocês compreendam o que é engenharia. Eu faço, antes de mais nada, um convite ao raciocínio e pergunto para vocês. Engenharia é uma ciência exata? Sim ou não? Tem algumas universidades que chamam assim, ciências exatas as engenharias, né? Na UFES é Centro de Engenharias, por exemplo. Eu costumo dizer o seguinte, ciência exata é matemática, tá? 2 mais 2 realmente são 4. Tem até aquela brincadeira, né? Quanto é 2 mais 2 para o engenheiro? Bota 5 porque tem um limite de segurança. Quanto é 2 mais 2 para o contador? Quanto é que você quer que dê? Né? Quanto é 2 mais 2 para o filósofo? Depende, tem que, né? E aí vai, tá? Mas a engenharia, pessoal, ela realmente... Eu costumo dizer, eu peço que você interprete isso, peço que você que é de pé da letra, interprete o que eu vou dizer. Ela não é uma ciência exata, não no sentido de você ter um cálculo, de você ter uma receita de bolo única e chegar sempre num único resultado. Isso é o que vai te trazer conforto. Muitas vezes o aluno ele fica esperando isso, ele fica esperando que ele não tenha que tomar a decisão porque ele está inseguro, mas realmente você vai ter que tomar a decisão o tempo todo. Então, eu costumo dizer que engenharia civil não é uma ciência exata, é uma ciência de tomada de decisão. A primeira tomada de decisão que a gente já está vendo aqui é a escolha do material. E a escolha do material ela se dá em função de alguns critérios
que só vai conseguir ter essa escolha quem realmente conhecer do assunto. Se você não conhece do assunto, você já não sabe nem qual material você vai usar, já começa daí, né? Quiçá conseguir dimensionar as instalações. Então, pessoal, realmente, desde o começo eu já venho mostrando a importância para vocês de cada etapa do aprendizado aqui, de cada etapa do conteúdo, tá? Então, as tubulações trabalham como conduto forçado, onde eu coloquei aqui, ó, a seção plena, né? Então, se você imaginar aqui uma secção transversal da tubulação, ela está com água até a geratriz superior dela, então a gente chama isso de seção plena, e além de ela estar com água até a geratriz superior dela, esse conteúdo, essa água está toda sob pressão, tá? Ou conduto livre, que é aqui, ó, meia seção, mas não interprete esse meia como 50%. Meia aqui, interpretativamente, é qualquer coisa abaixo da seção plena, tá? Então eu posso ter uma altura aí de lâmina d'água de 0,75 em relação ao diâmetro, de 0,60 do diâmetro, 60%, né? De 0,5, que seria meia, de 0,3, de 0,2, ok? De 0,15, por aí vai, ok? Agora, é importante entender o seguinte: toda tubulação de esgoto sanitário, como toda tubulação de águas pluviais, desce por gravidade. Bom, se desce por gravidade, eu não posso aceitar que a tubulação que vai daqui para lá tenha um sentido ascendente. E nem tampouco também que tenha uma direção horizontal. Ela tem que ter uma certa declividade. Então eu sempre tenho que trabalhar com a declividade quando eu falo de águas pluviais e de esgoto sanitário. É importante conceder isso, compreender isso. Mas quando eu falo de água fria, de água quente e de combate a incêndio, essa ideia de declividade cai por terra, é desnecessário, porque quem vai determinar o escoamento é a pressão. Tá? Então, professor, como assim? Olha, eu faço a seguinte comparação. Lá no ensino médio você aprendeu em eletricidade a equação U igual a RI, né? Do resistor, a equação do resistor, U igual a RI. Você tem uma DDP, né? Que é o U, que é a sua imagem, tá? E você tem o seu domínio, que é a corrente elétrica, que é o I, né? Então, para que eu tenha uma corrente elétrica fluindo, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma diferença de DDP. Eu preciso ter essa diferença de potencial, né, entre um lugar e outro, tá? Eu costumo dizer até que eu tenho esses exemplos assim, essa questão didática, que é o seguinte: o que é que vai me fazer sair do lugar que eu estou e me dirigir a outro lugar? O interesse, a motivação. Mas essa motivação ocorre por alguma diferença que exista entre o local onde eu estava e o local onde eu estou, né? Então seria, nessa nossa analogia aí, nesse nosso exemplo, a DDP, né? E o meu movimento, o meu fluxo, tá? Seria aí a corrente elétrica, ok? Então, da mesma forma, a água, a vazão, que equivale à corrente elétrica, ela só vai fluir se houver uma diferença de pressão entre um lugar e outro. Se não houver, não vai ter porquê a água, do ponto de vista da física, querer se deslocar de um lugar para o outro, tá? Então, não há necessidade de você ter declividade nas tubulações, tá bom? Aqui eu coloquei algumas fotos que ilustram aí, primeiro, vários materiais, tá? Você tem materiais plásticos aqui nessa foto, como o PVC, o PPR, verdinho ali embaixo. Você tem materiais metálicos, como o cobre, que é o primeiro material que está aparecendo aqui. O aço, que também você tem ele aqui, mas existem outros. Materiais que o ferro fundido, que não está aqui, que também é mais usado em abastecimento de água, tá? E eu coloquei aqui também algumas conexões, tá? Coloquei aqui, por exemplo, um T, coloquei aqui um joelho, 90 graus, tá? Para que a gente possa, coloquei aqui uma junta, que se você for analisar aqui, isso aqui é uma junta roscável, então isso é uma tubulação com junta roscável. Já aqui você tem um outro tipo de junta, você tem uma bolsazinha se formando aqui, né? Eu diria que essa bolsa aqui é, como a gente fala na linguagem das tubulações, uma extremidade fêmea, e essa extremidade fêmea ela vai encaixar com uma ponta, que é a extremidade macho, então a gente chama esse tipo de conexão de junta ponta-bolsa, tá? Aí, professor, o que é que garante a vedação? O que garante a vedação é um anelzinho de borracha que fica entre elas e que realmente veda isso daí, é o que garante a estanqueidade, o não vazamento, tá? Então é a chamada junta PBA, que é ponta, bolsa e anel. Então eu coloquei algumas ilustrações aqui para que a gente possa perceber aí os vários tipos de materiais que a gente tem.
Um outro detalhe, perceba que esse carinha aqui é branco, esse carinha aqui é marrom, então existe uma diferença na utilização de um para o outro. Perceba também que esse cara aqui faz 90 graus, esse também, mas eles têm desenhos diferentes, tá? Isso daqui é um joelho, já isso aqui não é um joelho, isso aqui é uma curva, tá? Então tem diferença, a gente vai entender quais são as aplicações dessas diferenças aí, tá? Então esse primeiro slide para a gente perceber alguns detalhes sobre os materiais. Vamos para frente. Então o primeiro material que a gente vai falar aqui é o tubo de PVC. Sem dúvida alguma é o material mais popular e tem várias razões para esse material ser o mais popular. Vamos entender quais são essas razões, tá? Bom, então vamos lá. PVC, na verdade, é o cloreto de polivinila. Ele é uma resina sintética que se apresenta sob a forma de pó branco, tá? Fino, transformado nas máquinas de extrusão, em tubos e nas de injeção e conexões. Ó, pessoal, eu sou um cara muito prático. A forma, o processo de fabricação do PVC só vai interessar ao engenheiro químico, ao químico ou ao engenheiro civil que porventura venha trabalhar numa indústria de fabricação de PVC. Para nós, o que é que interessa? É saber qual é o material que vai aplicar. Para nós interessa saber a temperatura que ele aguenta, a pressão que ele resiste, interessa para nós isso daí, tá? Então sempre vai ter alguns parágrafos, alguns parágrafos dos meus slides que eu nem vou ler, que eu vou passar por cima e vou dizer, ó, pessoal, vamos passar por cima porque isso aqui pra gente não interessa, tá? Então vamos ser práticos nesse sentido aí, tá? Beleza, o segundo slide diz aqui o seguinte, nas linhas hidráulicas e sanitárias existe uma gama completa de tubos e conexões que permite executar instalações de águas pluviais e esgoto. Então veja lá, ó, eu tenho aí águas pluviais, esgoto, mas realmente ele também falou antes aqui, ó, nas linhas hidráulicas. Linhas hidráulicas são as tubulações de água, tá? De água fria e de água quente. Mas depois a gente vai fazer uma observação sobre o PVC para água quente. Vamos deixar isso aí para mais para frente, tá? Então, os tubos de PVC eles se caracterizam por ser tubos bem leves, tem um peso específico realmente bem baixo, né? Você colocar um tubo de PVC aqui numa mão, você tentar levantar aqui um tubo de cobre, ele é bem mais pesado, um tubo de ferro fundido nem se fala, é muito mais pesado, né? Então você tem como grande virtude do PVC a leveza, isso implica em facilidade de manuseio, facilidade de transporte, facilidade de instalação, isso implica, ele é um material plástico, então ele também é um material barato, ele é um material muito liso, você que estudou hidráulico, você que estudou mecânica dos fluidos, sabe que ele tem uma rugosidade muito pequenininha, ele é muito liso, então a perda de carga que se reverte na perda de pressão é muito pequena, então você tem aí a água saindo da torneira sempre com uma boa pressão, porque você tem uma baixa perda de carga, tá? Essa questão da perda de carga durante o nosso curso todinho vai ser super, hiper, mega importante, tá? Quanto menor a perda de carga, melhor vai ser a tubulação, e o PVC realmente ele é campeão nisso daí, ele tem uma perda de carga muito baixinha, tá? Então, a fato de ele ser leve, ele permite facilidade no transporte, no manuseio. O custo dele também é barato, porque ele é um material plástico. Então, ele tem várias vantagens, por isso que o PVC realmente é o primeiro que a gente tem que falar aqui, tá? Bom, então, devido às suas paredes espelhadas e ao fato de serem livres de corrosão, o PVC proporciona maior vazão e menor perda de carga, tá? E vão ser divididos em 4 tipos aqui. O PVC soldável, e o roscável e o esgoto, série normal e série reforçada. Então vamos fazer o seguinte, para a gente ser didático, eu vou primeiro dividir em 2 categorias, né? O que é usado para esgoto e o que é usado para água, tá? O que é usado para esgoto e o que é usado para água. Aqui eu tenho o PVC que diferencia, um por ser soldável, um por ser roscável, ou seja, o que diferencia aqui é o tipo de junta do material, tá? Então assim, professor, qual é o melhor? Pessoal, é uma pergunta que você vai esquecer que você fez, é uma pergunta que você vai tirar do mapa. Aqui na engenharia a gente evita realmente falar melhor, a gente fala adequado, né? Qual é o mais adequado? Então, para a tua pergunta, eu te devolvo uma pergunta para você pensar. Qual é a finalidade da tua obra? A tua obra é uma obra permanente? É uma obra provisória? Porque se for uma obra permanente, pode ser que o soldável seja melhor.
Mas se for uma obra provisória, um canteiro de obras, por exemplo, pode ser que eu precise desmontar para reutilizar esse material, essa tubulação em outro lugar. Qual vai ser o melhor então nesse caso? Qual vai ser o mais adequado? O roscável, que eu posso desmontar facilmente, né? Então, perceba que, na verdade, não tem melhor, em hipótese alguma, mas tem características, tem vantagens e tem desvantagens, tá? Quando a gente for apresentar um e outro, a gente vai apresentando aí as vantagens e desvantagens dos dois. E tem também o PVC para esgoto, né? Então, qual a diferença do PVC para esgoto? Ora, a pergunta que se faz é, qual a diferença da água fria para o esgoto? Qual a diferença que o esgoto tem para a água fria? Será que ele trabalha na mesma operação? Perdão, na mesma temperatura? Porque já que ele não trabalha na mesma temperatura, ele tem um aquecimento, né, uma elevação de temperatura devido à decomposição da matéria orgânica, então ele vai ter aí uma série reforçada. Então esse reforço se dá também por conta da temperatura que ele trabalha, tá? E tem PVC esgoto sério normal, ok? Só fazendo um complemento, voltando um pouquinho, que eu terminei, pensei, mas não falei. Uma outra diferença entre o PVC soldável e roscável, eu falei assim, qual a finalidade da sua obra, né? É permanente, é provisório, mas não só isso. Uma pergunta também é o seguinte, eu vou ter que quebrar a parede, a tubulação vai ser exposta, a tubulação vai ser atrás de uma parede, dentro de uma parede interna. Então esses aí também vão ser critérios para que você possa escolher um ou outro, tá? Lembrando, não vai ter uma receita de bolo que vai chegar e você vai aplicar uma equação e vai dizer, eu vou usar o roscável. Não, isso aí é um critério de decisão sua, tá? É um critério seu, você vai tomar essa decisão, você vai dimensionar isso, mas pessoal, pelo amor de Deus, a gente cansa de ver por aí engenharia de mestre de obra. Engenharia de mestre de obra, feita por engenheiros, com CREA, é assim, eu vou entregar a peça gráfica, vou entregar o CAD aqui, o DWG. Não é suficiente. Um engenheiro que se preza, ele entrega todas as peças gráficas direitinho, ele entrega memorial de cálculo, ele entrega memorial descritivo e ele entrega memorial justificativo. Tá? Por quê? Porque se houver alguma demanda judicial mais na frente, por algum vício construtivo, alguma coisa nesse aspecto, você já tem como se defender com o seu memorial. O seu memorial, ele é a descrição, ele é a explicação das escolhas que você fez, das tomadas de decisão que você teve. Então você vai dizer, olha, eu escolhi o PVC soldável porque eu queria maior estanqueidade, eu queria garantir que não ia vazar de jeito nenhum e porque eu não me importo de ter que cortar a tubulação depois se precisar fazer algum reparo, porque você vai ter que cortar também, né? Agora, não, a minha obra era um canteiro de obras, era uma coisa provisória, então fica mais fácil para mim eu poder tirar a rosca, né, desroscar, para desmontar a tubulação sem ter perda de material. Então, por esse motivo, eu escolhi o PVC roscável. Então, você vai explicar, você vai não só elencar qual foi o material que você usou, mas você vai explicar, justificar o porquê, tá? Então, lembre, peça gráfica sempre, mas memorial sempre também, de cálculo, justificativo e descritivo. Pode ser até isso numa peça só, em Word, que você vai depois fazer um PDF, mas você precisa fazer isso. Muitas vezes o memorial de cálculo ele vai ser uma peça em Excel, né? Quando eu não tenho um software para determinado trabalho, eu faço em Excel, mas quando você tem o software, o próprio software ele gera relatório, onde ele gera, por exemplo, esse material de cálculo. A maioria dos softwares que a gente trabalha aqui em instalações tem essa geração de relatório, tá? Bom, vamos para frente. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, o tubo de PVC soldável, né? Então, olha logo para a cor dele aí. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, cor marrom, tá? Aí ele está escrito ali na primeira linha, ó, a linha soldável é formada por tubos e conexões de PVC na cor marrom, desenvolvida especialmente para a condução de água fria. Professor, por intuição eu achava que o marrom era para esgoto e que o branco era para água fria, né? Então veja aí, já vocês tendo que se ressignificar, né? Cor marrom não é para esgoto aqui não, cor marrom é para água fria, tá? Um segundo detalhe que eu quero falar para vocês é o seguinte, toda vez que você vê um comercial de material, de tubulação na TV, você nunca vê tubos tigre, tubos a mango. Você sempre vê como?
tubos e conexões Tigre, né? Tubos e conexões Amanco, não é assim, né? Amanco, tubos e conexões Amanco. Então, qualquer fabricante, ele sempre vai trabalhar com a tubulação, mas ele sempre vai trabalhar com a conexão também, porque faz parte de um conjunto, tá? Então, sempre você vai me ver falando aqui em tubos e conexões, você nunca vai me ver falando apenas em tubos. Lógico que a aula é falando de tubo, né? Mas o material que tem no tubo tem na conexão também. Então, um outro detalhe é o seguinte, se você se atentar a essa foto, tá? Você vai receber os slides pelo SIGA, você vai perceber aqui que tem a inscrição caracterizando o material. Então aqui está escrito tubo PVC, 6,3 de PN, PN é uma pressão que a gente vai chamar de pressão nominal. Né? Lá em abastecimento de água você vai entender bem direitinho os vários tipos de pressão com os quais a gente precisa trabalhar em termos de norma, em termos de dimensionamento, tá? Não precisa ser agora. 750 kPa, ele aguenta 75 metros de coluna d'água, tá? Então é uma tubulação aí que resiste até uma pressão de 75 metros de coluna d'água. E que eu também tenho uma certa convicção de que hoje você ainda não tem uma dimensão muito boa, de que se 75 metros de coluna d'água é uma boa pressão ou não, tá? Mas nós vamos no decorrer do curso perceber e ter esse sentimento aí, esse termômetro, se esse valor é uma boa pressão ou não. Mas eu já digo que para instalações prediais é uma pressão muito boa, tá? Mais do que suficiente. DE 40, diâmetro externo 40 milímetros, tá? Então ele é um tubo de 40 milímetros, que seria essa dimensão aqui, tá? Água fria, então ele é para água fria. E aqui a NBR, que aí mais uma vez essa NBR é a NBR que regulamenta a fabricação da tubulação. Para nós aqui na engenharia não interessa. O que interessa para nós aqui são as NBRs que vão dimensionar os sistemas. Então, se eu tenho aí instalação predial de água fria, eu vou trabalhar com a NBR 5626. Tá? Se eu tenho aí esgoto, eu vou trabalhar com a NBR do esgoto, para água quente, por aí vai. Tá? Então, pessoal, essa NBR aqui não interessa para a gente, mas essa inscrição define quem é a tubulação. Então, ele tem uma cor marrom tanto para tubos quanto para conexões, como você está vendo aqui. E os diâmetros, e aí eu quero fazer mais uma observação. Esses diâmetros aqui, essas bitolas, né, são em milímetros e assim, você sabe que você já viu em fotos ou até já viu na rua obras de tubulações públicas, de esgoto sanitário, de águas pluviais com diâmetros imensos, né, com diâmetro de 1 metro, de 1,5 metro, diâmetro de 1 metro, que na verdade a gente vai falar aqui 1000 milímetros, né? Então você tem diâmetros de 800 milímetros, 700, 600, 500, 400 milímetros, mas veja que quando eu falo de instalações prediais, eu falo de um diâmetro máximo aí de 100 milímetros, que está representado por esses 110, que nós vamos já falar aqui dessa linguagem habitual que se usa aqui para esses diâmetros, tá? Então, realmente, já que eu estou falando de uma tubulação de água fria, que é em conduto forçado, que a água ela vai correr com grande velocidade sob pressão. Eu não preciso de um diâmetro muito grande para que a quantidade de água que eu preciso, da minha necessidade no meu prédio, passe por uma tubulação. Eu só preciso de uma tubulação pequena. Então, no máximo, nós vamos ter um diâmetro aqui de 100 milímetros, que equivale a 4 polegadas. Tá? Então, eu começo com um diâmetro de 20, na verdade, existe um diâmetro menor ainda, que é um diâmetro de 15 milímetros, tá? E nós vamos ter as seguintes famílias, os seguintes diâmetros, 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85 e 110. Eu estou sem os meus pincéis aqui, eles estão ali em cima, mas eu vou falar aqui para vocês, tá? Em outro momento, em outra ocasião, a gente vai ter várias ocasiões para isso. Eu vou escrever aqui na lousa, na parte branca, que vai ser nossa lousa, né? Esse aqui é um vidro, tá, pessoal? É o móvel da minha sala, mas não vai ter problema não. É um vidro, apaga fácil, tá? Como a gente trabalha em termos de fabricação em polegadas, tá? Então eu gostaria que você parasse um pouco agora. Se você quiser, pega aí a caneta e o papel e faça a seguinte relação. 1 polegada, né? 1 polegada, que é o número 1 seguido daquela aspas, né? 1 polegada, são 25 milímetros, ou seja, é esse carinha aqui. Tá? 1 polegada são 25 milímetros. Então vamos começar pelos mais fáceis? Vamos começar pelos múltiplos de 25 milímetros. Se 1 polegada é 25 milímetros, 2 polegadas são quanto? 50 milímetros. Então esse cara aqui é o de 2 polegadas. Né? 3 polegadas são quanto?
3x25, 75 milímetros. Esse é um tubo de 3 polegadas. 4 polegadas, 100 milímetros. Que seria esse, mas eu vou já tô passando para frente aqui o comentário que eu preciso fazer sobre alguns números aqui meio absurdos, tá? Não só esse, mas o 60 também, o 20 também, a gente vai comentar sobre eles agora, veja. Então, a rigor, eu tenho, recapitula comigo, 1 polegada, né, 25 milímetros, então o dobro disso são 2 polegadas, 50 milímetros, o triplo disso, 3 polegadas, 75 milímetros, 4 polegadas, 100 milímetros. Ah, mas professor, está 110, por que tu está dizendo 100? Explico já, tá? Então vamos ler aqui 100. O professor está errado, então, se digitou errado? Não digitei errado não, é para estar digitado 110. Mas vamos pensar em 100, daqui a pouco eu explico por quê, tá? Bom, agora vamos para os submúltiplos, que a explicação está aí, tá? Se eu tenho 25 milímetros é 1 polegada, eu tenho de meia polegada. De meia polegada, a rigor, seria metade de 25, 12,5 milímetros, tá? Então, 12,5 milímetros é meia polegada. Agora, eu não vou chegar na loja de material de construção e dizer, ô seu Zé, me dê aí um tubo de 12,5 milímetros. Isso aí é meio coisado, né? Então, na verdade, ninguém fabrica. O fabricante ele não fabrica 12,5 milímetros. Ele fabrica 15 milímetros, tá? Então, no diâmetro, que a gente chama de diâmetro comercial, que vai ser o nosso diâmetro nominal, não existe o meia polegada por 12,5 milímetros. O meia polegada é 15 milímetros. Mas vamos continuar raciocinando em termos de 12,5 milímetros, tá? Se meia polegada é 12,5 milímetros, 1/4, que é a metade de meia, vai ser a metade de 12,5, vai ser 6,75, né? Então vamos fazer o seguinte, não tem realmente tubo menor do que o de meia, que é comercialmente qual? 12,5 ou 15? 15, né? Comercialmente é 15. Mas eu peço a vocês que raciocinem sempre em termos do raciocínio de que 1 polegada são 25 milímetros, portanto, na teoria, meia polegada são 12,5. Por quê? Porque eu quero perguntar para você, depois do meia polegada tem um que é meia polegada, tem um que é anterior ao de 1 polegada, bem aqui no meio, onde é a metade entre meio e 1 inteiro, 3/4. Então eu tenho de 3/4 polegadas. 3/4 a rigor seria meio mais 1/4, ou seja, 12,5 mais 6,75, daria 18, alguma coisa, 19, alguma coisa. Você não vai chegar lá e dizer, olha, eu quero um tubo de 18, alguma coisa, seu Zé. Não tem, né? Mas tem qual? O de 20, né? Então, esse cara aqui é o de 3/4 polegada. Então, eu tenho o de 15 milímetros, que é o de meia polegada, né? Comercialmente falando, não na teoria seria 12,5 milímetros, né? Eu tenho o de 15 milímetros, que é o de meia polegada. Eu tenho o de 25 milímetros, que é o de 3/4 de polegada, tá? Eu tenho o de 1 polegada, que é o 3/4 polegada é o 20, perdão. Eu tenho o de 1 polegada, que é o de 25 milímetros. E aí eu queria perguntar para vocês de 32. Ora, de 32 equivaleria a 1 polegada, 25, mais 1/4, né? 6 e alguma coisa, né? Que daria aí 31,75, que é o 32. Então esse cara é 1 polegada, 25, mais 1/4 de polegada. É o de 1 e 1/4. Ok? Então existe uma tubulação de 1 e 1/4. E aí esse de 40, que a rigor, dentro da teoria, ele é 1,5, mas ele não dá bem exatamente, né? Se você for calcular 1,5 seria 25 mais 12,5, né? 25 mais 12,5 dá 37,5, mas não tem o de 37,5. Tem quem? O de 40. Então esse daqui é o de 1 polegada e meia, né? Aí esse daqui são de 2 polegadas, tá? O próximo de 2 polegadas, pessoal, seria de 2,5. Pegue sua cabeça, sua calculadora aí e faça o seguinte, 2 polegadas e meia. 2 polegadas 50 mais meia 12,5. Seria 62,5, né? E esse 60 aqui é um samba doido, tá? Por quê? Porque a rigor, isso aqui deveria ser 62,5. Aí onde eu vou falar na história do 110 e também a história do 60. Tem fabricante que coloca na família da tubulação dele, na linha dele, naquela linha, né, o de 60. Tem fabricante que coloca de 63. Tem fabricante que fala em 65.
tá? Então não tem uma uniformidade ainda sobre isso, não tem uma uniformidade sobre isso. Às vezes a família trabalha com 60 para uma determinada linha, por exemplo, o PVC soldável. Para outra linha, para esgoto, por exemplo, ele não, eu estou hipoteticamente falando, ele não trabalha com 60, trabalha com 65, por exemplo, tá? Então não tem aqui um consenso muito bom sobre isso. Mas é bom que você entenda aqui, seja 60, 62,5, 63 ou 65, esse daqui é o de 2 polegadas e meia, ok? Aí agora saímos de um difícil, vamos para um fácil, né? 75 milímetros, 3 polegadas. E aí, 3 polegadas, tem linha que trabalha com esse cara aqui, que seria ali o 3,5, né? Seria o 3,5, na verdade 3,5 daria 87,5, né? Mas dificilmente eu ouço falar do 3,5. Geralmente do 3 polegadas passa-se para o 4 polegadas, que é o 100 milímetros, né? Mas aí veja que se trabalha aqui com 110, e lá em abastecimento de água a gente vai entender por que 110 e não 100, mas vale também a observação, mas tem linha, tem família de tubulação que trabalha com 100, a maioria, não é 110 não, a maioria é 100. Mas é porque aqui tem muito a ver com a questão do diâmetro externo ser 110, meio que para que o diâmetro interno seja 100, tem a ver com esse pensamento, que é o que a gente vai trabalhar lá em abastecimento de água. Lá em abastecimento de água a gente vai explicar direitinho a espessura do tubo, a relação entre a espessura e a pressão que o tubo te oferece, né? Óbvio que um tubo de um material que seja mais espesso resiste a uma pressão maior do que um tubo do mesmo material que tem uma espessura menor, mas isso implica em diâmetros externo e interno diferentes, e aí a produção, né, e também nós, engenheiros, nós que vamos dimensionar, a gente tem que pensar da seguinte maneira: o diâmetro interno tem que ser igual. Eu não posso permitir que eu tenha um degrau entre um diâmetro interno maior e um diâmetro interno menor no próximo tubo, né? Então eu tenho que ter igual por dentro e, se for diferente, que seja diferente por fora. Então essa questão do 110 é muito ligada a essa questão também, da espessura, do diâmetro externo, da equivalência entre um material e outro. Tem até o DFOFO, que é o diâmetro equivalente ao ferro fundido, que a gente vai estudar isso melhor, tá? Ok? Passar para o próximo slide, vamos para frente. E aqui algumas características que eu vou passar até mais rápido, que são as características que você deve saber ou pelo menos procurar na hora de tomar a decisão, né? O PVC soldável, ele aguenta uma pressão máxima aqui de 75 metros por coluna d'água, como eu já tinha falado, né? E ele trabalha com água, com fluido escoando em média a 20 graus. Mas, professor, eu moro em Mossoró, né? Mossoró, a gente sabe que a água é quente. Inclusive, como eu falo em sala de aula, eu vou falar aqui, a minha intenção é ter um ambiente o mais natural possível, né? Mais parecido possível com a realidade da sala de aula, já que, apesar disso aqui estar no YouTube, apesar disso aqui ser alocal, além de atemporal, alocal, ou seja, muita gente de outras instituições vão conhecer esses slides e, se gostarem da aula, vão estudar, mas lembrando que o foco aqui é a disciplina, que é em Mossoró. Em Mossoró, pessoal, realmente é uma cidade quente, é no semiárido nordestino, e a água lá também é muito quente. Aí a gente costuma muito, para quem é de fora, ouvir a seguinte frase: olha, Mossoró é tão quente que até a água é quente, né? Olha, não é verdade que exista um nexo causal entre as duas coisas, tá? Na verdade, Mossoró é quente, a água é quente também, mas a água não é quente porque Mossoró é quente. A água é quente porque 70% do abastecimento de água de Mossoró vem de lençol, tá? Lençol artesiano. E o lençol lá, quando a gente fala em poço artesiano, a gente fala em poço profundo, a gente imagina 70 metros, 80 metros, ok, beleza. Mas em Mossoró é bem maior, 300, 400, 500 metros de profundidade, né? E nessa profundidade a água realmente vem muito quente, tá? Então, chegando nas casas, dependendo do sistema de instalação predial que você tenha na sua casa, você não tem tempo entre o momento que a água chega na sua casa até o momento que você utiliza a água para o banho ou para qualquer outra finalidade, da água esfriar, né? Então a água realmente ela vem quente e ainda permanece quente por muito tempo, tá? Isso ocorre menos nos prédios, porque nos prédios você tem, além de um reservatório inferior, uma cisterna, você tem um reservatório superior, uma caixa d'água, você tem um consumo maior. Então dá tempo da hora que a água chega no prédio até a hora que você consome, a água esfriar, né? Então você tem essas diferenças. Morar numa casa em Mossoró é meio que consumir água quente, né? E morar num prédio em Mossoró é meio que consumir, tomar banho de água
fria, normal, tá? Agora, é preciso ter o seguinte pensamento. Se eu tiver uma temperatura maior para o fluido, por exemplo, a 30 graus, que é o caso de Mossoró, por exemplo, tá? A pressão que ele aguenta é menor. Tá? Então, entenda para o seu critério, para a sua tomada de decisão, que essas duas coisas aqui são como um lençol curto. A história do lençol curto é o seguinte: eu estou com frio, cobre os pés. Só que quando eu puxo o lençol para baixo, que cobre os pés, descobre a cabeça e vice-versa, né? Então, se você trabalha com uma temperatura mais elevada do que 20, entenda que ele vai trabalhar, ele vai aguentar uma pressão inferior a 75. Nós vamos ver isso aqui claramente, tá? Da mesma forma, se eu for trabalhar com uma pressão maior, eu aguento uma temperatura menor. Eu não posso exigir as duas coisas, a não ser que eu use outro material. Esse não, tá? Como que ele vem? Eu quero comprar um tubo de PVC. Como que ele vem? Como é uma tubulação rígida, né? Ele vem em barras de 3 ou 6 metros, tá? Com ponta e bolsa. Lembra que eu falei da junta tipo ponta e bolsa, né? Então ele é soldável, ou seja, há um encaixe, tá? Eu não rosqueio a um encaixe, e esse encaixe, essa solda, é feita com um elementozinho aí, muitas vezes ponta bolsa sem anel, é a junta PB, e tem a PBA que eu já mencionei, mas tem também a PB, onde eu uso uma substânciazinha, uma cola, tá? Onde essa cola é quem vai garantir a vedação. E aí, se eu quiser separar as duas peças, só cortando, tá? Então ele vem com junta, ponta e bolsa. E ele tem aí uma característica que é o seguinte: ele também tem para lugares onde exigem uma pressão maior, tá? Conexões azuis. Essas conexões azuis é porque na parte interna dela ela vem com uma bucha de latão, tá? Para pontos de consumo onde pretende se instalar peças metálicas. Então é uma característica que você precisa perceber também. As juntas são soldadas a frio por meio de adesivo próprio, que é a colazinha que eu falei, tá? Isso daqui é a NBR 5648, que é a norma que rege, a norma que regulamenta essas tubulações, mas sinceramente pra gente não interessa isso daí não, tá? Bom, vamos para frente. Aqui, pessoal, é o seguinte: a aula ela também não pode ser todos os slides sendo explicados, não dá, daria uma aula sempre muito longa, e aqui, como é um vídeo, então nem se fala, né? Então isso aqui é um videozinho do processo de soldagem, né? Que eu vou passar esse vídeo para frente, e quando vocês forem estudar em casa, vocês olham, vídeo não, imagem, vocês dão uma olhada nessa imagem, tá? Beleza, mudando um pouquinho de assunto, PVC roscável, né? PVC roscável, a linha roscável é formada por tubos e conexões na cor branca. Então olha só, professor, peraí, a cor marrom é para o soldável, a cor branca é o que vai identificar o roscável. Tá aí que eu não sabia disso, professor? Pô, pois é, né? Então, cuidado, marrom é sempre esgoto. Não, na verdade, marrom não é esgoto, mas marrom é água fria, mas é água fria na série soldável. E aqui o branco é na série roscável, tá? Então, características, vamos para frente para a gente ser mais específico, para não ficar repetitivo, né? Na cor branca, tanto os tubos como as conexões, você vê aqui a extremidade dele roscável, né? Então a conexão vai ser feita através do rosqueamento, tá? E ele vem nas bitolas. Vamos ver se você já aprendeu mentalmente, faça aí enquanto eu falo, acompanha comigo. Meia polegada, quantos milímetros? Meia polegada, 15 milímetros, diâmetro comercial. Professor, mas a rigor eu sei que é 12,5 milímetros. Para efeito de calcular os outros aqui, eu penso no 12,5, né? Mas isso aqui é o de meia polegada, que seria o de 15 milímetros, né? O de 3/4 polegada, que seria o de 20 milímetros. 1 polegada, 25 milímetros. 1 1/4, 32 milímetros. 1,5, 40 milímetros. 2 polegadas, 50 milímetros. 2,5, né? 62,5, né? Que dependendo da família, ou é 60, ou é 63, ou é 65, dependendo da linha de fabricação. 3 polegadas 75 e 4 polegadas 100 milímetros, tá? Então é a mesma família do outro, só que aqui foi apresentado em polegada, não em milímetro, tá? Ele aguenta também uma pressão máxima de 75 metros por coluna d'água, perdão, mas a diferença aqui vai ser exatamente a forma da junta, da conexão. Então a diferença é a usabilidade. Eu uso dentro dos critérios que eu já mencionei, então o outro eu uso em outros critérios. Então, por exemplo, a junta roscável é quando eu quero realmente aproveitar a tubulação em outro momento.
E isso vai acontecer se a minha instalação for provisória, ou então a junta roscável é quando eu realmente quero desmontar de forma mais fácil. Agora, a estanqueidade mais garantida, isso aí é uma característica, é da junta soldável, tá? A vedação, né? A estanqueidade e a vedação. A vedação mais garantida é da junta soldável. A junta roscável, você precisa, para garantir ali pelos espaços vazios, pequenininhos, microscópicos, mas microscópicos não, milimétricos, mas você tem aqui na rosca, então você precisa colocar um vedantezinho, que é o veda-rosca, tá? Para melhorar isso daí, assim mesmo não é uma garantia plena, tá? Bom, aguenta, trabalha na temperatura de 20 graus, também vem em barras de 3 ou 6 metros. Geralmente você vai fazer uma reforminha na sua casa, você compra uma tubulação de 3, mas quando se trabalha com grande quantidade, que coloca no caminhão para uma obra, se trabalha com tubulação de 6 metros, tá? Também tem conexões azuis com bucho de latão, quando eu quero instalar peças metálicas. E aqui é a grande diferença, ó. Ele facilita a montagem, a desmontagem, o remanejamento das instalações no caso de instalações provisórias. Essa daqui é a principal diferença entre o roscável e o soldável, tá? No mais, você tenha esse critério como principal critério, no mais você veja preço como um critério aditivo de tomada de decisão, ok? Bom, aqui também são imagens que eu vou passar, mostrando como é que faz a rosca, né? Aqui é um equipamentozinho, é um instrumentozinho que faz a rosca. Aqui eu coloco o veda-rosca para encaixar com, isso aqui é o tubo macho, para encaixar no tubo fêmea, tá? Vamos para frente. Mudamos de assunto, terceiro item, PVC, esgoto série normal, tá? Rígido também, né? Linha de tubos e conexões fabricados de PVC rígido para condução de efluentes de aparelhos sanitários, ou seja, esgoto, tá? Inclusive de bacias sanitárias e mictórios e instalações de esgoto e ventilação. Ou seja, entenda que ventilação aqui, pessoal, não é sistema de ar-condicionado, tá? Aí seria refrigeração. Ventilação aqui é um subsistema do IPES, da Instalação Predial de Esgoto Sanitário. O IPES, a Instalação Predial de Esgoto Sanitário, se divide em 3 subsistemas. Tá? Subsistema de esgoto primário, esgoto secundário e subsistema de ventilação. Então, quando eu falo de ventilação aqui, eu estou falando de esgoto também. Tá? Veja a cor, branca. Tá? Ah, professor, esgoto também é branco aqui? Tá? Só que quando eu falo de esgoto, pessoal, aí perceba a diferença, eu estou falando de um efluente onde eu tenho uma fase líquida, ok, normal, mas eu também tenho uma fase sólida, eu também tenho ali o número 2, o cocô, né? Então, muitas vezes eu preciso ter um diâmetro maior para receber aquela fase sólida. E eu ainda preciso respeitar. Imagine, por favor, mentalmente, eu estou sem pincel aqui, uma tubulação vista nesse ângulo, para você, visto de corte, onde você tem o nível da água a uma certa altura, para ficar mais fácil imaginar a meia altura, né? Nós estamos falando de conduto livre, e eu preciso respeitar essa fase que a gente chama de fase aérea, dentro da secção transversal, que é justamente a fase onde vai ocorrer, a parte onde ficam os gases, onde vai ocorrer a decomposição da matéria orgânica. E eu preciso garantir que essa decomposição vá logo acontecendo. Preciso respeitar, na verdade, essa decomposição. Então, eu tenho que ter essa fase aérea. Então, veja, se além do líquido, eu preciso ter um espaço, uma reserva na secção transversal de espaço para a fase sólida, né? E eu ainda preciso respeitar que tem uma fase aérea, eu preciso trabalhar com diâmetros maiores, né? Então, eu tenho aqui diâmetros no mínimo de 40 milímetros, que é o de 1,5 polegadas, né? E que vão aqui no esgoto predial, tá? Nós estamos falando de instalação predial, nós não estamos falando de sistema público de esgoto sanitário, vai ali até 150 milímetros, também não passa disso, tá? Veja que aqui eu tenho a inscrição dele, né? Aqui está dizendo claramente a finalidade, tubulação para esgoto, né? PVC, material, o diâmetro nominal, 40 milímetros, e a NBR 5088, que é a NBR que rege a fabricação desses tubos, que para nós também não interessa não, tá? Bom, veja aqui como características, se eu tiver um diâmetro menor dentro dessa família de 40,
a junta é soldável. Então veja que quando eu classifiquei, vou voltar alguns slides aqui para vocês, ó, daqui a pouco eu passo para frente de novo. Quando eu classifiquei aqui, eu coloquei aqui soldável e enroscável, mas aqui eu não classifiquei em soldável e enroscável, né? Por quê? Porque dentro de uma família dessas tem juntas soldáveis e juntas roscáveis dependendo aí do diâmetro do matéria da tubulação. Então, para diâmetro de 40 a junta é soldável e para diâmetros de 50 a 150 para todos os outros eu tenho junta soldável ou elástico com anel de borracha, tá? Mas eu não tenho aqui junta roscável, tá? Então aqui é com anel de borracha, a junta PBA, tá? Bom, também vem barras de 3 e 6 metros, projetados para trabalhar em conduto livre, sem pressão. Professor, tubulação de esgoto precisa aguentar uma grande pressão? Não. Eu costumo dizer o seguinte, vocês vão rir, né? Se você for fabricar, se você for projetar uma instalação predial de esgoto sanitário em conduto forçado, você deixe o seu currículo lá no Estado Islâmico, porque você vai ser um bom homem-bomba, você vai saber fabricar uma bomba, tá? Você já deve ter visto aí reportagens, houve um ano aí, há uns 8 anos atrás, 8, 10 anos atrás, que todo dia aparecia reportagem no Rio de Janeiro das tampas de esgotos explodindo, tá? O esgoto explodindo ali dentro. Aí eu pergunto, professor, jogaram algum gás ali dentro? Não, não jogaram nenhum gás, mas o esgoto produz gás, né? E alguns desses gases que o esgoto produz são gases inflamáveis, tá? E sendo gases inflamáveis, eu tenho que realmente ter um cuidado, um zelo imenso para garantir a evacuação para a atmosfera desses gases, daí o subsistema de ventilação, tá? Então, você não pode permitir, ainda que você use uma tubulação bem resistente, que a instalação de esgoto sanitário seja pressurizada, que ela tenha conduto forçado. Ela tem que garantir, e nós vamos ver isso quando a gente for estudar a instalação de esgoto, tem que garantir que o teu sistema seja em conduto livre o tempo todo. Tá bom, pessoal? Para frente. Veja que como o esgoto tem a decomposição anaeróbica da matéria orgânica e que essa decomposição vem acompanhada de um aumento de temperatura, você trabalha aqui numa condição de 45 graus em regime não contínuo. Preste atenção no que eu vou te falar. Professor, o que é o regime contínuo? Água fria, por exemplo. Por quê? Porque água fria o tempo todo tem água dentro da tubulação. O tempo todo. Não, mas eu fechei a torneira, mas a água permaneceu dentro da tubulação pressurizada, com pressão. Ela vai ter um alívio dessa pressão quando eu abro a torneira, que a água começa a escoar novamente. Se eu fecho a torneira, a água está parada dentro da tubulação, né? Mas no esgoto não. Como o esgoto é por gravidade, é em conduto livre, só tem água dentro da tubulação de esgoto, só tem alguma coisa dentro da tubulação de esgoto na hora que eu uso um aparelho sanitário. E entenda que aparelho sanitário não é só o vaso sanitário, é qualquer aparelho sanitário, pia, ralo, qualquer um, chuveiro, qualquer um, tá? Então, se eu usar um aparelho sanitário, aquele efluente, aquele fluxo que foi gerado ali vai levar um tempo se transportando dentro do sistema, né? Então, isso daí é o que a gente chama de regime não contínuo, não tem água sempre. Agora, você já imaginou se o tempo inteiro, 24 horas por dia, eu tivesse água a uma temperatura de 45 graus dentro de uma tubulação dessa? Eu lhe pergunto, será que a vida útil dessa tubulação seria a mesma? Não seria. Seria uma vida útil muito menor, né? Porque eu estaria trabalhando o tempo todo em regime contínuo. Aqui em regime não contínuo. Se eu for trabalhar em regime contínuo, se por alguma hipótese o esgoto fosse fluir em regime contínuo, ele não aguentaria trabalhar o tempo todo com 45 graus, ele aguentaria trabalhar uma temperatura menor. Então é importante você compreender isso, tá? Bom, e aqui a NBR 5688, que é a NBR que trata da fabricação, que para nós aqui não interessa, porque para nós interessa esses aspectos que eu tenho mencionado para vocês por critério de decisão. Bom, aqui eu tenho a série reforçada. Qual é a diferença? Veja aqui comigo, ó. Linha de tubos e conexões de PVC rígido fabricados com espessura de parede maior do que a série normal, é mais espesso. Bom, por qual motivo eu ia querer fabricar uma tubulação mais espessa?
para que ela aguente, para que ela resista a uma pressão maior. Né? E aí ele está dizendo, para serem utilizadas na condução de efluentes em trechos que sofrem maiores impactos externos ou externos. Tá? Com tubo de queda, por exemplo. Tubo de queda é uma tubulação exposta, pessoal, muitas vezes exposta, tá? Que ela fica, vou usar essa palavra por enquanto, ela fica acoplada a uma coluna, a um pilar, né? Então, muitas vezes, o que é que o arquiteto faz para poder proteger aquele tubo de queda? Você tem um pilar de concreto maciço, né? Você anexa ali ao lado dele o seu tubo de queda e você fecha ao redor desse tubo de queda com alvenaria, né? Com tijolo mesmo, e em massa, fecha tudo direitinho. Dá a entender, depois do revestimento, dá a entender que você tem um pilar mais largo, mas não é. Se você bater numa parte lá, que é a parte estrutural, o pilar propriamente dito, vai estar bem rígido, mas se você bater na outra parte, você vai perceber que é oco, né? Que é alvenaria. Então, mas muitas vezes não se opta por fazer esse ao redor, né? Essa proteção. Então ele fica exposto. Aí às vezes ele desce no pilotis de um prédio, numa garagem, vem uma pessoa ali inadvertidamente, uma pessoa amarrada, e dá um beijinho na tubulação, né? Se ela for reforçada, ela tem a maior chance de resistir a esse impacto, tá? Então, como tubo de queda, subcoletores, não se preocupem, esses nomes de tubulações, esses nomes oficiais, a gente vai aprender no respectivo momento, né? Subcoletor é um deles. Ramais de despejo de máquina de lavar louças residenciais e também condutores verticais de água de chuva, né? Então, para águas pluviais você também tem isso, ele desce também na alvenaria, muitas vezes ali tem uma garagem, tem uma criança brincando, joga bola, a bola bate na tubulação, então tem que resistir mais, tá? Pelo fato de ser exposta, tá? Então, daí a escolha do PVC ser reforçado. Então, são critérios que você vai ter que ter em mente para você escolher qual material que você vai utilizar, tá? Bom, e o PVC reforçado, ele é cinza, ele vem na cor cinza, que é para se diferenciar do branco do PVC normal, tá? Ele também vem nessas bitolas maiores, de 40 a 150, todas as bitolas para o esgoto, né? Ele tem junta soldável ou elástica com anel de borracha, barra de 3 e 6 metros, mas aqui, ó, 75 graus, ele aguenta uma temperatura maior, né? Aí eu sempre digo, aqui não é o conectivo E, é o conectivo O. Ou eu aguento uma pressão de 75, perdão, temperatura de 75, mas uma pressão, uma resistência ao impacto não tão grande, tá? Ou eu aguento um trabalho numa temperatura menor, de novo em regime não contínuo, tá? Bom, beleza. Passou o CPVC, né? Então o CPVC ele tem como vantagens preço, baixa perda de carga, porque tem baixa rugosidade, facilidade de montagem, de instalação, até pela existência do PVC roscável, a facilidade de desmontagem, tá? Mas ele tem como desvantagens o fato de definitivamente não ser projetado para água quente. Veja que em nenhum momento nós falamos em PVC aqui como tubulação para água quente. Mas para esgoto, ainda assim para esgoto ele aguenta uma temperatura máxima de 45 graus em regime não contínuo. A instalação de água quente, ela até pode trabalhar com 45 graus, mas é sob pressão, coisa que o esgoto não é, e em regime contínuo, coisa que o esgoto não é. Então o PVC definitivamente para água quente não, hein, pessoal? Então, professor, quais são as opções que eu tenho para utilizar, por exemplo, água quente? Aí você tem o CPVC, que nada mais é do que um PVC com C na frente. Professor, mas você está brincando? Não, é literalmente isso, é um PVC reforçado, tá? Então veja, o policloreto de vinilo, que é o PVC, clorado, é o C da frente aqui, clorado. E o que é esse clorado aí? Ele dá uma resistência a mais. Para quê? Para aguentar uma temperatura maior. Então o CPVC, ele é um PVC, ele é um tubo plástico também, da família dos tubos plásticos, mas ele pode ser usado para água quente. Então é a grande diferença do CPVC para o PVC. É a adição dessa característica, ele pode ser usado para água quente. Tá? Somando-se a resistência e a condução de líquidos sob pressões e altas temperaturas. Eu diria temperaturas maiores, porque o CPVC também não vai ser usado numa caldeira. Tá? Mas vamos lá. A obtenção do CPVC, caldeira industrial foi o que eu quis dizer, a obtenção do CPVC
é feita de maneira semelhante à do PVC, e eu vou pular isso aqui, mas a diferença é que ele trabalha com água quente, que eu já tinha mencionado, ok, pessoal? Os slides aí vocês leiam com mais calma, que eu estou usando os tópicos dos slides aqui para falar aquilo que eu sei para vocês, tá? Bom, e aí eu tenho características, ele é na cor bege, o CPVC não é branco, não é marrom, não é cinza, ele vem na cor bege, tá? Não se preocupe em memorizar essas cores, com o tempo isso vai acontecendo, tá? E ele, como é água, preste atenção nisso, como ele é água quente é água fria, só que quente, literalmente. Então a família, ou seja, trabalha sob pressão, conduto forçado, então a família do PVC tem diâmetro, a família da água quente, dos tubos para água quente, eles têm os mesmos diâmetros da família dos tubos para água fria. Então ele começa lá pelo de 15, que é o de meia polegada, passando pelo... Aqui já é 22, ó, aqui já não é 20. Por isso que eu digo, cada família, cada fabricante trabalha com números aqui diferentes. Mas se você for levar para a bitola em polegada, é a mesma. Isso aqui é o de meia polegada, 3/4 polegadas. Esse daqui, veja que não tem o de 1 polegada 25, seria esse de 28. Então, na verdade, esse cara aqui, se você for comprar um de 1 polegada, não vai ter diâmetro externo de 25 milímetros, esse de 28, né, 35 e aí vai, tá? Mas se você raciocinar em polegada, fica mais fácil. É a mesma família que você encontra nos outros que a gente já viu para trás, tá? E como ele é para água quente é um sistema sob pressão, assim como água fria, ele tem que aguentar uma pressãozinha boa, né? Então ele aguenta, presta bem atenção nisso aqui, que isso aqui é uma coisa que eu já mencionei anteriormente. Ele aguenta 60 metros de coluna d'água, a gente não usa muito, sério, na linguagem prática entre nós, e nem no nosso raciocínio, esse idioma de kgf por centímetro quadrado, a gente usa em metros de coluna d'água, tá? Então ele aguenta uma pressão ali de 60 metros de coluna d'água, se a água tiver 80 graus, tá? Mas veja, ó, se for água quente. Se for água quente a 80 graus, ele só, abre aspas, aguenta 60 metros de pressão, em regime contínuo. Mas, se eu for conduzir com essa tubulação água fria, a 20 graus, olha o que ele aguenta. 240 metros de coluna d'água, ele aguenta aí uma pressão bem maior. Então é óbvio que se eu for caminhando com a minha temperatura a partir de 20 até chegar em 80, a minha pressão, a pressão que eu resisto vai caindo a partir de 240 até chegar em quem? Em 60. Essa é a lógica, tá? Essa é a lógica. Então a temperatura máxima que ele trabalha é 80 graus. Ele não é feito para a indústria, ele é feito para a instalação predial, tá? Predial, comercial, mas é feito para a instalação predial, tá? Bom, aqui não importa também a legislação da qual o CPVC foi feito, passar para frente, tá? O que importa são essas características. Aí eu chego no tubo de PEX, tá? É possível que alguns de vocês, ou que muitos de vocês não tenham ouvido falar de PEX, por quê? Porque para quem está no mercado ele é popular já, mas para quem não conhece ele não é o tubo mais popular. Popular, PVC, o cobre, tá? Mas vamos falar do PEX. Aqui, ó, vamos lá. Tem muito slide aqui que eu vou pular porque se torna repetitivo, tá? É o polietileno reticulado. O polietileno é o material dele, é o polietileno reticulado. As tubulações de PEX são a opção mais moderna para a instalação de água fria e quente. Por quê? Perceba que ele não vem em tubo rígido. Primeira característica, ele não é um tubo. Ele ele é flexível, tá? Ele não é rígido, ele é flexível. Sua flexibilidade permite a redução do número de conexões. Por quê? Porque se eu tenho um tubo rígido, se eu for precisar mudar de direção, eu vou ter que ter um tubo horizontal, um tubo vertical e uma conexão aqui no meio. No PEX não, ele faz a curva, né? Ele é uma espécie de mangueira, ele é um tubo flexível. Então eu reduzo o número de conexão. Reduzir o número de conexão reduz o custo nesse sentido, porque conexão tem um valor, né? E uma outra coisa interessantíssima do ponto de vista hidráulico, que é o que mais interessa ao engenheiro projetista, reduz perda de carga. Tá? Por quê? Porque você já deve lembrar lá de mecânica dos fluidos, lá de hidráulica, na disciplina de hidráulica, que você tem dois tipos de perda de carga. A perda de carga distribuída, que é a que ocorre ao longo da tubulação, e a perda de carga localizada, que é justamente a perda de carga que ocorre nas conexões. Na mudança de direção, por exemplo, tem uma perda de carga absurda. Tá? Então, se você retira essa conexão e você faz uma espécie de tubulação ainda que curva, você reduz muito a perda de carga. Isso é uma grande vantagem do PEX por ser tubulação flexível, tá?
Agora, permite a redução do número de conexões, reduzindo não apenas o custo que eu falei, pela retirada da conexão, mas também o tempo de instalação. Isso é uma grande vantagem. Você diz, professor, mas eu não sou burro. Eu sei que essa tubulação deve ser mais cara. E você sabe corretamente, ela deve ser mais cara mesmo, ela é mais cara. Porém, entenda uma coisa, na hora que você está pagando mais caro pela tubulação, você está economizando nas horas trabalhadas. Né? Então você está economizando na hora do pedreiro, na hora do servente, na hora do instalador. Então muitas vezes você está economizando em dias trabalhados, está entregando a obra antes. Isso daí, para o bom orçamentista, ele pode encontrar a vantagem nisso daí de forma muito fácil. Então para grandes obras o PEX é vantagem, para pequenas obras não, mas para grandes obras o PEX é vantagem. Construção de prédios, de hotéis, o PEX é muito vantagem. Tá? Para o hotel, principalmente, onde eu quero construir rápido para colocar logo o prédio para gerar dinheiro, né? Construção de hotéis. Então o PEX é uma vantagem. Né? Vamos para frente. O PEX ele é utilizado de forma objetiva: água quente, água fria, água quente, aquecimento solar, ar-condicionado, refrigeração e calefação. Ele é atacante, ele é meio de campo, ele é zagueiro e ele é goleiro. Né? Ele é até técnico, ele fica em todas as posições do campo. Então o PEX tem essa vantagem. Tá? Para frente, vamos para o que interessa. Tá? Olha só, cada trecho PEX é composto por 2 tubos flexíveis à semelhança de um sistema de instalação elétrica, para lação instantânea. Com certeza, pessoal, mesmo que você esteja entrando nessas disciplinas mais profissionais agora, mais profissionalizantes agora, você na sua casa, em vários lugares, você já deve ter visto o seguinte: como é que é uma instalação elétrica? A instalação elétrica, você tem o fio propriamente dito, mas esse fio lá dentro da parede, ele corre dentro de um conduíte, que a gente chama de garganta no popular, que é aquele amarelinho corrugado, né? Ou tubo guia. Então a gente coloca essa garganta lá, pela alvenaria, né? Quebra o tijolozinho, coloca essa garganta lá, faz um mapinha dela todinho, e depois vai introduzindo a fiação por dentro dela. Então eu tenho uma tubulação, né, onde a fiação vai ficar dentro. Né? Aqui eu tenho a mesma coisa, eu tenho um tubo guia, tá? Onde os meus tubos, onde a água vai passar, vão ficar dentro. Essa daí é a filosofia do PEX. Tá? Então ele é composto por 2 tubos flexíveis, à semelhança de um sistema de instalação elétrica. E na instalação elétrica, olha só, lembra disso lá, os condutores de eletricidade, a fiação, né, partem de um quadro de luz e força, QDLF, quadro de distribuição de luz e força, né, que é onde ficam os disjuntores. Aqui no PEX nós temos esse quadro também, só que para instalação hidrossanitária. Né? Então nós temos um quadro de distribuição aonde a água que vai para cada aparelho sanitário do ambiente sai por uma fiação, ou seja, sai por uma tubulaçãozinha. Nós vamos ver esse quadro daqui a pouco, mas ele chama manifold, tá? Mas quem não quiser inglesar a coisa, é um quadro de distribuição das tubulações que eu tenho dentro do ambiente, ok? Para frente. Então aqui é dizendo que o quadro chama manifold, eu já falei disso daqui, tá? Vamos para frente. A distribuição da água dentro de um ambiente. Aí o professor, o que é que você chama de ambiente? Dentro de um banheiro. Dentro de um banheiro vai ter um manifold, dentro de outro banheiro vai ter outro manifold. Tá? Também chamado de manifold, pode ser comparado a um pequeno barrilete. Né? Professor, o que é um barrilete? Começo de disciplina, é uma disciplina que inicia a aplicação da engenharia hidráulica na engenharia civil. É a primeira disciplina que você vê dentro do curso de engenharia civil que aplica a ciência básica, que é a engenharia hidráulica, para a engenharia civil. Né? O barrilete, ele é sempre uma tubulação horizontal. Então, quando o cara fala assim, barrilete horizontal, é uma redundância, porque não existe barrilete vertical nem diagonal. O barrilete é uma tubulação horizontal. E o barrilete, por definição, é uma tubulação que tem embaixo da caixa d'água, que é o reservatório superior, que liga 2 pontos dessa caixa d'água, ou seja, na verdade a caixa d'água tem que ser projetada com 2 câmaras, porque se eu tiver, no dia que eu estiver limpando uma, eu tenho que estar usando a outra, né? Então, eu tenho uma única saída embaixo de uma câmara, uma única saída embaixo da outra,
e essas saídas se juntam por uma tubulação horizontal chamada barrilete, e dele a água desce para as colunas de água fria, tá? Então isso daí é um barrilete. Então dentro do manifold, ele é mais ou menos isso, ele é uma tubulaçãozinha horizontal, um barriletezinho horizontal, onde vai sair a conexãozinha, onde vai ter a conexãozinha para distribuir para cada aparelho sanitário do ambiente. É mais ou menos essa filosofia aí, tá? Em uma futura manutenção, é só substituir o tubo PEX do ponto do manifold até o ponto de consumo sem quebrar revestimento nenhum. Poxa, ele não é uma mangueira, não é flexível, você desconecta e puxa, né? Ah, eu quero colocar outra, uma nova, coloca lá dentro, tá? Então, uma das grandes vantagens, várias vantagens do PEX tem, né? Facilidade de montagem, facilidade de instalação, tempo de execução, perda de carga muito pequena, né? Você vai ver que ele é um material inerte também, então do ponto de vista sanitário ele também ele é excelente, é sensacional. Mas a facilidade de troca também, sem precisar de manutenção, sem precisar quebrar a parede, é uma das grandes vantagens do PEX, tá? Bom, aqui eu tenho alguns modelos do PEX, pessoal, onde você vê o seguinte. Eu tenho aqui, são 3 fotos que ilustram a mesma coisa, tá bom? Então vou explicar um e passar para frente, porque as outras são a mesma coisa, só ambientes ligeiramente diferentes. Eu tenho aqui o meu manifold dentro de um ambiente que é o banheiro, tá? Vejam que foi ilustrado nesse exemplozinho aqui a tubulação na cor azul, né, para a água fria e na cor vermelha para a água quente. Pessoal, por convenção, e isso está em norma, sempre a torneira de água quente é a da esquerda, sempre. Se um dia você encontrou isso em algum lugar, ao contrário, a pessoa que fez errou, tá? A água quente sempre à esquerda, a água fria sempre à direita, né? Chuveiro também, água quente à esquerda, água fria à direita. O nome disso aqui é misturador, porque a água que vai sair daqui é uma mistura da água quente com a água fria, e a temperatura você controla abrindo uma torneira mais que a outra, ou as duas iguais, tá? Por isso que o nome é misturador, porque você regula a temperatura através da quantidade de água quente e de água fria que você permite que entre. E antes que você me faça a pergunta, né, porque às vezes tem essa pergunta, por que no vaso sanitário não tem água quente? Ah, por que você precisa de água quente para o vaso sanitário? Vai, me explica aí, né? O vaso sanitário só precisa escoar o efluente. Então você não precisa de água quente. Então, obviamente, o vaso sanitário não tem, né? Mas você tem aqui, ó, um barriletezinho que eu poderia dizer que é o barrilete de água fria, onde eu tenho as 3 saídas, um para cada aparelho sanitário, outro barriletezinho que é o barrilete de água quente. É como se fosse um local que concentra dentro do banheiro a geral. Eu posso fechar aqui através desse registro, tá? Beleza. Os outros são ilustrativamente a mesma coisa, tá? Aqui eu mostro o detalhe do manifold. A principal vantagem do manifold é garantir a acessibilidade total às instalações, e realmente eu tenho, né? Eu abro aqui, eu desconecto aqui, conecto de novo, troco, é acessível, não preciso quebrar a parede para ter acesso, tá? Aqui ele indica os diâmetros também, tá? Aqui é o tubo guia e dentro tem o tubo de PEX, como eu falei, um tubo dentro do outro, certo? Perceba, quando você olhar os seus slides no detalhe, você vai ver que eu tenho uma conexão aqui com 3, outra com 3, mas eu também tenho com 2 e tenho com 4, então eu posso fazer misturas de 3 com 2 fica 5, né? Ou de 2 de 3 fica 6, ou de uma de 4 com uma de 2 fica 6, ou uma de 4 com uma de 3 fica 7, então eu tenho aí possibilidades para quantidades diferentes de aparelhos sanitários que eu tenho no meu ambiente, de acordo com o número que eu precisar escolher aqui, tá? Outra importante propriedade construtiva do PEX é o fato de ele ser totalmente compatível com o sistema de paredes divisórias com painéis de gesso acartonado, que é o drywall, o famoso drywall, que você ainda já ouviu falar, mas não sabia o que é. Então o drywall nada mais é do que uma parede de gesso, não é de alvenaria de tijolo, cerâmico, é de gesso acartonada, ela tem ali uma certa resistência, mas você bate, você percebe que ela não tem aquela rigidez tão forte como a alvenaria. Quando você quer ter uma obra grande, mas que você quer executar rápido, um certo conforto, mas você abre mão um pouquinho do conforto acústico, você de fato escuta mais facilmente do outro lado.
Você não pode, com drywall, na maioria das vezes, armar uma rede naquela alvenaria. Ela funciona realmente muito mais como vedação, diferente de uma alvenaria de tijolo que você pode instalar uma rede de dormir. Aqui no Nordeste, né, a gente usa muito rede de dormir, então as paredes aqui precisam ser paredes de alvenaria, tá? Mas quem constrói muito com drywall são os hotéis, né? Então o hotel precisa construir de forma muito rápida e a instalação dentro do drywall, o PEX é perfeito, casa perfeitamente com esse tipo de alvenaria, tá? E aqui eu coloco uma foto justamente desses hotéis. Várias grandes redes de hotéis, hotéis Ibis, várias grandes redes, tem esse tipo de construção. Talvez você já tenha se hospedado em algum hotel, onde você entrou num banheiro desses, que na verdade é esse. Veja que ele guincha, ele guincha numa grua o banheiro, tá? Que ele já vem com o piso dele próprio, então você não está pisando ali na cerâmica, você nota ali uma diferença na pisada, tá? E ele já vem todo pronto. Ele já vem todo pronto. Você só faz conectar a instalação do PEX que você já fez ali no seu pavimento com as saídas dos aparelhos sanitários. Esse banheiro é encaixado no local onde ele tem que ficar e depois disso a construtora vem e veda com a parede de alvenaria por fora, né, o prédio todinho. Né? O prédio não é de gesso acartonado, só essas paredes internas do banheiro, divisão de um quarto para outro, mas externamente é alvenaria de tijolo cerâmico. Tá? Então, o que ele fala? O sistema já é muito utilizado na construção de banheiros pré-fabricados, especialmente para edifícios comerciais e hotéis. Tá? Os banheiros chegam na obra, são içados até o local das gruas. Com o banheiro fixado no local, coloca lá, conecta a instalação. É simples assim, o PEX nesse aspecto é incrível. Então, uma das formas é quando você quer ter rapidez na sua execução. Tá? E o PEX pode ser de dois tipos, monocamada ou multicamada. Professor, qual a diferença? A resistência. Tá? A resistência é o quê? Pressão, temperatura. Tá? O multicamada ele vai dar uma resistência maior. Então, vamos ver aqui. Ó. O monocamada não são afetados por derivados de cimento. Ele vem em bobinas, é a palavra que eu estava querendo lembrar lá atrás. Ele é flexível, ele não vem em tubo rígido, ele vem em bobinas. Né? Então, lógico que se eu tiver um diâmetro menor, ele vem com bobina que aguenta mais um comprimento maior na bobina, mas se eu tiver um diâmetro maior, a bobina não vai ter um comprimento tão grande. Então, em bobinas de 100 metros para bitolas de 16 e 20 milímetros, ou seja, de meia polegada e 3/4. E se for para as bitolas de 25 e 32, ele vem em bobinas menores, de 50 metros. Tá? Aguenta uma pressão máxima de serviço de 60 metros por coluna d'água e a uma temperatura de 80 graus e em regime contínuo. Veja, 60 metros a 80 graus em regime contínuo, tá bom? Tá mais do que suficiente para água quente. Tá mais do que suficiente para água fria também. Agora você vai dizer assim, professor, mas espera lá, deixa eu ver se eu entendi. O PVC, essa análise é que eu acho que é importante nessa aula. O PVC ele é mais barato, né? Então o que é que você acha de eu colocar a instalação de água quente de PEX e a instalação de água fria de PVC? Ora, se você fizer isso, você vai estar tendo um trabalho para água quente e um trabalho diferente para água fria. São dois trabalhos, duas maneiras de manusear, duas maneiras de instalar, duas maneiras de pensar a tubulação. Será que vale a pena? Então, assim, eu acho que o critério que você tem que escolher é esse. Mas é uma obra que eu quero executar de forma rápida, de forma objetiva. É uma obra que eu quero executar onde eu tenha a possibilidade de montar e desmontar, fazer algum reparo de forma muito rápida, sem quebrar a parede, né? Então, já que você vai colocar a água quente em PEX, coloca a água fria também em PEX, que compra em grande quantidade, compra no atacado e compra mais barato, né? Então, essa é a ideia do PEX, tá? Bom, já os multicamada, olha só compara aqui comigo, ó. 60 metros de coluna d'água a 80 graus, tá? Os multicamada, ele trabalha a 100 graus, a 100 metros de coluna d'água, ele aguenta uma pressão bem maior e a uma temperatura maior também, 95 graus, em regime contínuo. Então, de repente, por exemplo, para uma instalação hospitalar, onde você trabalha muito com água quente, você precisa fazer ali o nome do processo de aquecimento para desinfecção. Tem um nomezinho
que vocês já lembraram, mas faltou para mim aqui. Então você precisa, de repente, do PEX multicamada, tá? Que ele trabalha numa temperatura maior. Para frente, aqui eu tenho as conexões do PEX. Eu não vou perder tempo com elas. Se eu vou comprar um tubo de PEX, eu vou comprar a família tubo e conexão. Então essas aqui são só exemplos de conexão em PEX, tá? Aqui ele explica o processo, como ele faz a conexão do PEX. É um processo chamado crimpagem. E aí a única observação que eu faço sobre esse slide é o seguinte: professor, o PEX qualquer pessoa monta, com qualquer ferramenta eu monto? Não. O PEX ele precisa de ferramentas específicas para ele. O PEX precisa de mão de obra especializada e treinada. Então isso também é uma característica, né? Encarece um pouco o PEX, né? Então quando você for ter a sua tomada de decisão, você vai ter que pensar qual a finalidade da sua obra, tá? Professor, eu estou construindo uma casa no Alphaville para um cliente e ele quer o PEX. Bom, ok, se ele quer botar a tubulação de ouro lá, ele coloca, mas eu acho que cabe a você, de forma ética, orientar, eu acho que é desnecessário o PEX para esse tipo de finalidade. A gente não precisa entregar essa casa em 30 dias, não é como um hotel que precisa urgente iniciar o serviço. A gente não tem essa necessidade, não tem drywall, não tem essa necessidade de montar e de desmontar assim. Então, talvez uma tubulação rígida aí fosse suficiente e bem mais barato, né? E com a economia que ele vai ter usando um CPVC, por exemplo, um PPE, que nós vamos já apresentar, ele pode colocar um porcelanato de melhor qualidade, uma esquadria de melhor qualidade, um acabamento de melhor qualidade, por exemplo, tá? Veja, eu não estou defendendo que você não use uma instalação predial de boa qualidade, eu estou defendendo que você use a mais adequada de acordo com o custo-benefício, tá? Bom, para frente, né? Aqui como eu já tinha mencionado para vocês, pessoal, essas conexões elas vêm com 2, 3 ou até 4 T's, tá? Então você tem combinações que permitem que você tenha até 7 saídas para um ambiente, ok? Então é a trabalhabilidade que você tem, ok? Aqui uma ilustração de um sistema PEX, tá? Para frente. Manifold, vamos falar um pouquinho dele. O posicionamento dos manifolds, dos distribuidores, devem ser o mais discreto possível. O manifold, pessoal, ele não é um elemento estético, né? O manifold ele é uma caixa de funcionabilidade. É como um quadro de luz. O quadro de luz normalmente é na cozinha, escondido lá dentro, às vezes é na despensa, né? O manifold ele tem que ser ali perto, atrás do vaso, atrás da pia, escondidinho. Lógico que tem que ser um local de fácil acesso, não pode ser um local escondido atrás de um móvel, né? Tem que ter acesso, mas ele pode ser discreto. Por quê? Porque ele é uma tampa no meio de uma cerâmica linda. Muitas vezes você tem um porcelanato no banheiro, você tem uma mármore no banheiro e você tem que quebrar um pedaço desse porcelanato dessa mármore para deixar uma tampa de plástico lá. Não é bonito, né? Então, o interessante é que ele fique no localzinho adequado, discreto. Essa é a observação para ele. Em apartamentos, por exemplo, são recomendáveis na área de serviço, como eu acabei de mencionar, embaixo de lavatórios, atrás de porta de banheiro, dentro de shafts, tá? Shafts. Professor, o que é um shaft? Olha só, para quem não sabe o que é um shaft, você tem que subir e descer muita coisa num prédio, né? Então você tem que subir e descer muita tubulação, muita fiação elétrica, muito cabo, tá? E você tem que ter ventilação com a atmosfera, né? E muitas vezes você precisa reservar um espaço retangular onde você tenha essa comunicação lá com o último pavimento, até o primeiro pavimento lá embaixo. Isso é um shaft, certo? Então utilizam-se esses shafts para passar tubulações, para passar fiação elétrica, cabeamento. Muitas vezes utilizam um shaft desse ali para a janelinha do banheiro, para aproveitar para a ventilação do banheiro, se o shaft for aberto até lá em cima. Tá? Mas o shaft mesmo, para passar tubulação, cabeamento, ele é fechado, ele tem essa finalidade de passar de um pavimento para o outro essas tubulações e esses cabos. Tá? Então, se você for colocar, muitas vezes, o manifold, você coloca ali perto do shaft ou no shaft, tá? Para essa finalidade. No caso de existir instalações de água quente e fria, recomenda-se que o manifold de água
quente fique na parte superior, quando for possível, água quente, e o de água fria, o de baixo, tá? No caso de hospitais, hotéis e flats, recomenda-se colocar as caixas de comando na circulação, ou seja, colocar o manifold na circulação para evitar incômodo aos hóspedes. Então, tudo isso tem que ser pensado pelo projetista, tá? Em caso de eventuais inspeções ou manutenções, já pensou você ter que bater na porta do hóspede lá para dizer, ó, deu um problema aqui no quarto andar, o cara tá no sétimo, sei lá, deu um problema no quarto andar, eu preciso puxar aqui na tubulação, né? Então deu um problema aqui no vizinho, não, aí você coloca, tem que pensar nisso aí também, numa área externa, onde o funcionário tem acesso sem precisar incomodar o cliente, né? Bom, no caso de futura manutenção, essa manutenção poderá ser efetuada sem necessidade de quebrar uma parede. Basta fechar o registro, desconectar e puxar a tubulação, né? Simples assim. Características: são resistentes a impactos, né? Muito resistentes a impacto, são semiflexíveis, leves, facilita o transporte, pequeno diâmetro, a instalação, a estocagem, guardar enquanto a obra não vai acontecendo. O fornecimento em bobinas permite a instalação de grandes trechos de uma vez só, sem conexões e com baixíssima ou nenhuma perda. Essa é uma das grandes vantagens também do PEX, né? Na tubulação rígida, no tubo PVC, CPVC, eu sempre tenho perda, porque eu tenho um tubo de 3 metros ou um tubo de 6 metros, mas às vezes eu preciso de 2 metros e 10. O que é que eu vou fazer com aqueles outros 90 centímetros que sobrou? Perda, né? Então muitas vezes você tem uma perda de 10%, dependendo da sua maneira de trabalhar, uma perda maior para a tubulação rígida. Então, um dos argumentos que você tem para convencer o seu cliente também, ou o seu proprietário da empresa, né, o seu CEO lá, o chefe, o diretor, é que você reduz muito a perda e isso cobre o excesso do preço comparativamente a outras tubulações. Então, o PEX termina tendo essa vantagem aí, tá? Juntas fáceis de executar, o processo de crimpagem é fácil de fazer, a instalação é mais rápida e os tubos podem ser cortados em qualquer tamanho, reduzindo desperdício, como eu falei agora há pouco. Tá bom? Para frente, pessoal, para frente. Resistentes a altas temperaturas, resistentes ao congelamento. No Brasil isso aqui não é muito importante, mas em lugares muito frios, na Rússia, na Sibéria, em lugares que tem inverno rigoroso, Nova York, você passa a se preocupar com isso daí sim, tá? Você não pode permitir que a água congele dentro da tubulação, que aí você não vai ter o uso da água, né? Baixa condutividade térmica, o que permite manter, olha só, isso é bom para água quente, né? Manter a temperatura da água por longo tempo, tornando-se vantajoso para instalações de água quente. Um dos grandes problemas da instalação predial de água quente é que eu preciso garantir ter uma tubulação que mantenha por mais tempo possível, como se fosse uma garrafa térmica ali, a temperatura. Se não for assim, eu preciso ter um processo onde eu tenho que ficar recirculando a água, isso implica em custo com energia elétrica, com bombeamento, tá? Resistente à fissura por fadiga, excelente resistência à abrasão, né? A abrasão é o atritozinho, pessoal, a areia, né? Mas eu estou falando da areia, mas os pequenos sedimentos que tem junto com a água vão atritando com a tubulação. Isso ao longo de muito tempo funcionando, você vai tendo ali em alguns locais um desgaste maior, né? E aí você passa a ter uma superfície irregular, e superfície irregular implica em maior perda de carga localizada. Isso é muito ruim, né? Você abre sua torneira, a água já não vem com a pressão tão grande. Muitas vezes essa é a razão, o aumento da perda de carga a partir do desgaste da tubulação. Com o PEX até isso é interessante, tá? Grande durabilidade e em condições normais de uso e pressão, argumentam os fabricantes que chega a ter uma vida útil de 50 anos, tá? Argumentam os fabricantes. Vamos ver se isso é fato, né? Bom, inerte a grande maioria dos produtos químicos, resiste à corrosão galvânica, ao contrário do cobre e do ferro, então não tem essa corrosão também. Sua alta resistência química suporta a agressão de águas ácidas ou águas alcalinas, sem alteração, não transferindo, não conferindo à água nem sabor, nem odor, o que é interessante, uma grande característica também. O PEX é totalmente higiênico, não tóxico e livre de crescimento de micro-organismos, evitando assim a contaminação da água.
praticamente não permite a sedimentação de calcários, a regularidade da superfície interna. Hidraulicamente, menor perda de carga e, finalmente, grande absorção das pressões resultantes dos golpes de arite. Bom, para não delongar muito o vídeo, eu não vou explicar aqui o que é golpe de arite aqui, porque eu teria que passar meia hora falando disso. Para você ter uma ideia, a minha tese de doutorado foi falando sobre transiente hidráulico. O que é o golpe de arite, na verdade, tá? Então a gente vai parar aqui, não vai explicar aqui golpe de arite, tá? Vamos para frente para a gente não perder o foco da aula, né? Agora, desvantagens do PEX, né? Ele requer mão de obra especializada, o preço, o custo disso aí ainda é mais caro, por todas as razões que a gente elencou aqui, bem mais caro do que uma instalação feita em cobre, por exemplo, e que essa ainda é muito usada nos sistemas de água quente, tá? Bom, a seguir eu tenho um videozinho aqui para mostrar para vocês sobre o PEX. Neste vídeo, vamos apresentar os dois principais sistemas de instalação dos tubos PEX Astra Barbie. O PEX Astra Barbie permite dois tipos básicos de instalação: a instalação convencional e o sistema que utiliza distribuidores. A diferença entre os dois tipos de instalação é que o sistema de distribuidores se assemelha a uma instalação elétrica com quadros de disjuntores e distribuição ponto a ponto. E o sistema convencional utiliza o princípio dos ramais e sub-ramais para a alimentação dos pontos. Vamos primeiro mostrar como é feita uma instalação convencional. Após o traçado e o corte da parede, tomamos as medidas para o corte dos tubos. Depois, corta-se o tubo de acordo com as medidas anotadas. Em seguida, são montadas as conexões. Veja como é fácil. Primeiro, coloca-se o anel fixador. Alarga-se a extremidade do tubo. Na sequência, a conexão é colocada na ponta largada. Com a ajuda deste alicate, desliza-se o anel sobre o tubo. Para montar o misturador, é feito o mesmo procedimento. Corta-se o tubo, alarga-se a extremidade e fixa-se o anel. Com o conjunto de conexões, tubos e misturador montados em forma de kits, é hora de fazer a sua colocação na parede. A flexibilidade do sistema permite que o transporte do ponto onde são confeccionados até a obra seja feito sem riscos de quebra, trincas e amassamentos, garantindo produtividade e qualidade da instalação final. Com a tubulação PEX Astra Barbie, podemos evitar as conexões nos cantos de parede. Observe que o traçado utilizado evita a dobra na tubulação, passando de uma parede para outra como em uma instalação elétrica. Esta etapa é feita com o mesmo procedimento de conexão já mostrado, só que desta vez o trabalho é realizado com o conjunto dentro da parede. Veja o resultado final. A grande vantagem é que toda montagem é feita de maneira rápida e prática e podem ser montados kits que depois serão apenas encaixados no local. Dessa forma, o tempo gasto na obra é muito menor. Agora, vamos ver como é feita uma instalação do sistema Manifold, também conhecido no mercado como sistema ponto a ponto, tubo em tubo ou distribuidor. O sistema Manifold se assemelha a uma instalação elétrica com quadro de disjuntores. A partir de uma caixa de distribuição, saem tubos por dentro de conduítes que vão diretamente aos pontos de consumo. A principal característica desse sistema está na possibilidade de troca dos tubos através dos conduítes sem danificar as paredes, pisos e forros.
O primeiro passo é instalar os conduítes, que podem ser tubos de diversos materiais com diâmetros maiores que os tubos de PEX que serão utilizados. Uma boa opção são os mesmos tubos de polietileno usados em instalações elétricas. Como os tubos de PEX devem correr dentro desses conduítes, os raios de curvatura das instalações devem permitir que a passagem do PEX seja feita facilmente. O passo seguinte é instalar os terminais plásticos por onde sairão os tubos. Depois de fixada a caixa de distribuição, começamos a montagem dos distribuidores. Eles são conectados no tubo de alimentação. Os tubos são passados por dentro dos conduítes, dos pontos de consumo até o manifold. Nos pontos de consumo, instala-se as conexões, fixando-as com parafusos aos terminais plásticos. Em seguida, corta-se o excesso de tubo na caixa de distribuição. E instala-se os terminais móveis nos tubos. Finalmente, conecta-se os tubos aos distribuidores para depois fixá-los na caixa de distribuição. Agora é só dar o acabamento final colocando a moldura e a tampa da caixa de distribuição. Como você pode ver nos dois exemplos mostrados, a montagem é rápida e segura, sem necessidade de maçarico, adesivo ou fita vedante. E no caso de algum erro, as conexões podem ser desmontadas e reutilizadas. A variedade de conexões oferecidas, aliada à praticidade e flexibilidade dos tubos de polietileno reticulado, permite a criação de diversas alternativas de acordo com a sua necessidade. Venha para a segurança do PEX Astra. Ok. Esse daí é o tubo de PEX, né, que a gente viu. Fica parecendo até que eu estou fazendo propaganda do PEX, mas não é, porque o PEX é uma tecnologia diferente, é uma tecnologia nova, que tem muita diferença em relação às outras tecnologias que a gente conhece, então tem que falar detalhadamente para que se possa entender, né? Os fabricantes que a gente já conhece, a Manco, Tigre, também trabalham com a linha PEX, não é um fabricante fora a parte não, tá? Mas beleza, passado o PEX, que foi realmente o mais longo, vamos finalizar aqui mostrando o PPR e o cobre, né? Aí tem o PPR, que é aquele que nos primeiros slides eu tinha mostrado uma famíliazinha de tubulações, conexões verdinhas. Lembram disso? Vamos para frente, PPR. O PPR é o polipropileno copolímero randon, é o PPR, tá? Os tubos e conexões PPR são uma solução para água fria e quente, né? A gente já falou, se você for trabalhar a questão do critério de escolha, né? Eu estou trabalhando com Minha Casa Minha Vida, eu estou trabalhando com construção mais simples, ou eu estou trabalhando com construção que não exija água quente. Sem dúvida alguma, qual é a tubulação, qual material que você escolheria? Eu acredito que o PVC, né? Por todas as razões, custo, benefício, o PVC é uma tubulação, um material maravilhoso, tá? Agora, se eu vou precisar de água quente, ainda que seja, por exemplo, para Minha Casa Minha Vida, em regiões do país onde eu tenha muito frio também, eu posso pensar aí num CPVC, posso pensar num PPR, eu não recomendaria PEX, porque PEX tem essas indicações, né, para lugares onde eu quero construir de forma mais rápida, para lugares de poder aquisitivo mais elevado, tá? Mas o PPR é um que se encaixa também nessa condição de você também substituir, já que você vai colocar água quente em PPR, você
coloca a sua instalação de água fria e de água quente com PPR. É uma linha verde, como você está vendo aqui, é o polipropileno copolímero Randon, né? Professor, não deveria ser PCR, é polipro, por isso que é PP, polipropileno, né? Aí copolímero Randon, tá? Bom, como eu estou falando de conduto forçado também, né, pessoal, água fria e água quente, já não precisa ficar repetindo, que ele também trabalha com a família de bitolas, de diâmetros, que os outros também trabalham, que vão ali em polegadas, né, que eu acho que o mais adequado é pensar em polegadas, já que em milímetro tem essa variabilidade em função da família de tubulação. De meia polegada até 4 polegadas, né? Então aqui eu tenho de 3/4 polegadas, 1 polegada, 1 1/4, 1,5, 2 até o de 110, que é o de 4 polegadas. Características que é o que interessa para a nossa tomada de decisão, né? Ele aguenta 60 metros coluna d'água numa pressão a 80 graus, né? Tá bom, é uma pressão e uma temperatura iguais à pressão que o PEX monocamada a suporta, né? Não existe, olha só, uma característica aqui, ó, que também vai requerer um pouco de mão de obra especializada, porque também vai requerer uma ferramentação específica para ele, tá? Ele não existe união entre tubos e conexões, isso eleva um pouquinho o preço do PPR comparativamente ao CPVC, por exemplo, tá? Com a tecnologia da termofusão, ou seja, a fusão é dada pelo aquecimento, tá? Você aquece, o material ele fica meio que liquefeito, pastoso, e quando você encosta, acopla, quando ele seca ele gruda. Essa é a tecnologia da termofusão, né? Então, com a tecnologia da termofusão, a 260 graus Celsius, esse aquecimento, ambos os materiais fundem-se molecularmente, formando uma tubulação contínua, estanque, né? Estanque é sem vazamento, ou seja, isso aqui é soldável, não é roscável, tá? Para garantir para a segurança total do sistema. Bom, aqui eu tenho modelos de instalações em PEX, tá? Eu tenho conexões, são tubulações rígidas, então também tenho conexões. E eu também posso fazer a ideia do manifold para o PEX também. Na verdade, a ideia do manifold ela é uma ideia que eu posso fazer com qualquer tubulação, mas o manifold ele já tem as peças prontas para isso, tá? Bom, e eu também tenho um vídeo que vai mostrar um pouquinho como é que é o PPR. O Amanco PPR é uma evolução em sistemas de água quente que traz uma série de vantagens, como a redução de custo e do tempo de instalação. O PPR é um produto muito utilizado na Europa, produzido com uma resina de última geração, o polipropileno copolímero Randon tipo 3. Os tubos e conexões são unidos por processo de termofusão, ou seja, se fundem molecularmente a 260 graus, passando a constituir uma tubulação contínua, sem risco de vazamento. Além disso, o Amanco PPR é livre de incrustações, atóxico e resistente a picos de temperatura muito superiores aos estabelecidos nas normas técnicas brasileiras NBR. Passo a passo, instalação Amanco PPR. Primeiro passo: apoie o termofusor na bancada de trabalho ou utilize o suporte de bancada. Limpe os bocais com um pano embebido em álcool antes de iniciar a termofusão. Segundo passo: corte os tubos com a tesoura especial para tubos Amanco PPR, de modo a evitar possíveis rebarbas na tubulação. Em caso de não estar de posse dessa ferramenta, os tubos podem ser cortados com um arco de serra, tendo-se o cuidado de efetuar o corte no esquadro e eliminar todas as rebarbas. Terceiro passo: limpe a ponta do tubo e a bolsa da conexão. Quarto passo: marque na extremidade do tubo a profundidade da bolsa da conexão, para certificar-se que a ponta do tubo não ultrapassará o final da bolsa da conexão. Quinto passo: após a termofusora aquecer a 260 graus, introduza simultaneamente o tubo e a conexão nos respectivos bocais da termofusora. Sexto passo: a conexão deve cobrir toda a face macho do bocal e o tubo não deve ultrapassar a marcação feita anteriormente. Sétimo passo: retire o tubo e a conexão do termofusor
quando decorrido o tempo mínimo de aquecimento, conforme tabela. Oitavo passo. Após retirar o tubo e a conexão da termofusora, introduza imediatamente a ponta do tubo na bolsa da conexão, até o anel da conexão formado pelo aquecimento na termofusora. Nono passo. Após a termofusão da conexão com o tubo, segure firme durante 20 a 30 segundos. Durante o intervalo de 3 segundos, existe a possibilidade de alinhar a conexão em até 15 graus. Atenção, não gire o tubo na conexão. Pronto! Seguindo este passo a passo, você poderá realizar a instalação correta da linha Manco PPE. Pois é, como vocês viram aí, esse vídeo ele não é para fazer propaganda da Manco, né? Mas ele na verdade serve para que você possa primeiro conhecer como é que é a conexão dele, para ver se isso é um critério de tomada de decisão para a escolha desse material, por exemplo, né? E para que você tenha um pouco de familiaridade com o PPE. Por isso que a gente mostrou esse vídeo, ok? Então, finalizando os materiais para instalações, chegando no clássico, né? O clássico é o cobre. Não precisa ser gênio para saber que o cobre tem a sua utilização histórica para água quente, né? Então, veja lá, os tubos de cobre são condutos de formato cilíndrico, né, de vários diâmetros, fabricados em liga com outros metais. Então, são tubos metálicos diferentes de tudo que a gente viu até agora, tá? Esses tubos aqui são metálicos, então eles têm uma questão do peso maior, tem uma dificuldade maior aí no transporte, tem essas características que você precisa entender. Tem a questão do valor também, que tubulação metálica é mais cara, né? Tubulação metálica é mais cara por ser metal. Então, você tem essas características aí, tá? Esses tubos têm excelente resistência à oxidação, então para a instalação de água é muito boa, né? A oxidação e ao ataque da atmosfera, inclusive de água salgada, dos álcalis e de muitos compostos orgânicos e de numerosos outros. São essas as principais vantagens. Para não delongar muito, ele aguenta uma temperatura grande, aguenta uma pressão enorme, né? Aguenta uma temperatura elevada, uma pressão enorme, então são ideais para água quente. E aqui eu faço uma observação, eles caminham um pouco mais na abrangência do que os outros, como CPVC ou PPR, porque eles vão além da instalação predial, eles podem ir também para a instalação industrial, então tem essa característica. Tudo vai depender da finalidade da obra que você está projetando, dimensionando, tá bom? Caminhando um pouquinho, eu tenho o tubo de cobre dividido em 3 classes. A classe E, que é para instalação de água fria e quente, instalação de combate a incêndio por hidrante e sprinkler, e é identificado por um tampão na cor verde. Então veja que esse daqui é o clássico para instalação predial, né? Os que a gente precisa trabalhar aqui são água fria, água quente, combate a incêndio, né? Agora, você, além de, aqui ele tem a inscrição, classe E, ponta verde, né? Quando você tirar a ponta ainda fica aqui a inscrição classe E, e a norma que regulamenta a fabricação dele, tá? Que é a NBR 13206. Mas aí você caminha um pouquinho, esse material aguenta uma temperatura bem mais elevada, 180 a 200 graus, e volta para aquilo que eu falei, ou seja, aqui eu já começo a ir para uma instalação hospitalar, para uma instalação industrial, tá? São fornecidos em 3 classes. Classe A, né? Tubos que aguentam todas as indicações da classe E, indicados para todas as indicações da classe E, ou seja, água, incêndio e água quente, água fria, água quente e combate a incêndio, mas ele também é indicado para instalações de gás, né? Que também trabalham sob forte pressão, tá? E é indicado na cor do tampão amarelo. E depois do E, evolui para o A, que tem as indicações do E acrescentando a instalação a gás, e do A evolui para o I, que acrescenta do A, né, acrescenta as instalações industriais de pressão a vapor, caldeiras, etc., aquecedores de indústrias, tá? E ele vem na cor azul. Então esse daí é o cobre. Então o cobre ele termina sendo mais caro, ele é uma Ferrari, no sentido de aguentar grandes elevadas temperaturas e fortes pressões, tá? Mas ele tem um preço mais caro também. Bom, a tabela não vai interessar para a gente, não nesse momento, mas vocês podem ver em casa, na aula não precisa.
dos diâmetros das pressões de serviço que aguentam as 3 classes, tá? Bom, eu vou encerrar a aula aqui porque o aço galvanizado, pessoal, já não vem a ser uma tubulação muito usada em instalação predial, tá? O aço galvanizado vai ter sua aplicação mais nos sistemas de abastecimento de água, ok? Então, depois do aço galvanizado, a gente termina aqui, né? Tubulações aparentes. É só para dizer que existe uma norma, que é a NBR 6493, e essa NBR tem título Emprego de Cores para a identificação de tubulações, tá? Ela diz o seguinte, que se a sua tubulação tiver que por algum motivo ser aparente, fora das paredes, ela tem que ser indicada por cores. Então, por exemplo, combate a incêndio, tem que ser tubulação vermelha. Quando você chega nas garagens dos prédios que vê as instalações de combate a incêndio, perceba que elas são na cor vermelha. Água fria na cor verde, água quente na cor laranja. Ó, água fria tem que ser pintada na cor verde. Para você não ter uma tubulação de água fria fabricada na cor verde, né? Água quente laranja, águas pluviais marrom, esgoto é preta, ar comprimido branca, eletroduto cinza escuro e gás, tubulação amarela, como você costuma ver ali nos hospitais, que as tubulações amarelinhas são as de gás, ok? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sempre me despeço com uma saudação que é diferente de um bom dia, de um boa tarde, de uma boa noite, de um obrigado, de um namastê. A minha saudação é um savabona, tá? Então, no final do curso, eu vou explicar para vocês o que é o savabona, né? Então, deixo para vocês aqui um caloroso savabona.